Porque uma pessoa, para fazer isso com uma criança, para fazer com outro ser, é porque ela sabe que vai se sentir impune. Sim. O Jairo pensou que nada ia acontecer. A Monique também, minha ex-mulher, pensou que nada ia acontecer. E ali no momento, eu acho que a Ana pode falar um pouquinho sobre isso, né, Ana? A mídia explora, todo mundo narra o caso 10.000 vezes e as pessoas se comovem com a sua dor, mas um pouco sem resultado. Um pouco que só traz a generalidade dos fatos. A mídia, nesse sentido, eu acho que, especificamente falando do meu caso, e acredito que também no caso do Daniel, ela foi bem enfática, né, de ficar em cima. Eu acho que o tempo do processo, que poderia durar muito mais do que durou, foram 2 anos até o julgamento, que para mim foi uma eternidade, mas hoje no Brasil é um processo extremamente rápido. Eles foram julgados, eles foram condenados, só que é o que a gente falou, são 13 anos e há 2 ela já estava solta. Foram 11 anos. 11 anos que eu não tive a oportunidade de vê-la crescer, de vê-la escrever, de vê-la se desenvolver. O caso chega na justiça, a gente se acalenta, né, numa forma de realmente eles foram condenados. Isso foi, naquele momento, nos traz um certo conforto, um certo alívio, mas não traz o nosso filho de volta. Nunca mais vai trazer o nosso filho de volta. Então, o que vocês estavam falando assim dos direitos humanos, os direitos humanos existem só para quem comete crime? Quer dizer, os nossos filhos morreram, as pessoas morreram e acabou? Vão continuar morrendo tantas outras, e cada vez mais agredindo crianças inocentes que também estão estressadas, que também estão cansadas, que também não aguentam mais toda essa situação. Só que a forma, elas não têm como, elas não sabem se expressar, elas não sabem se defender. Elas só sabem pedir ou chorar ou se expressar da forma delas. Claro, cada uma do seu jeitinho. E muitas vezes eles não têm o acolhimento de quem deveria ter. Repito, de quem os deveria acolher, seja pai, seja mãe, seja um amigo, uma madrasta ou um padrasto, qualquer um. É um acolhimento, é um abraço que essas crianças precisam. E a gente tem que tratar exatamente isso, na individualidade. Cada criança é uma criança mais hiperativa, uma é mais quietinha. Se você não está preparado para lidar com isso, se no caso do Leniel, a Monique não estivesse preparada para ficar com ele, tem um pai cheio de amor para dar, que teria e ficaria com esse menino para o resto de sua vida. Que só teria amor, abraço, carinho para dar para esse menino, e educação, é tudo que a gente tem para dar. É isso que a gente quer. Se você não tem empatia, se afaste, mas não prejudique essa criança. Porque essas crianças hoje, que por mais que estejam levando uma simples palmada, elas estejam sendo agredidas, isso é para uma vida. Isso é para uma vida. Lá no futuro a gente pode colher outros cidadãos. Se eles forem acolhidos hoje, lá no futuro, eles com certeza serão cidadãos melhores. Serão acolhedores ao invés de agressores. Exatamente. Porque só podem se aprender aquilo que se vê. Então, infelizmente, no caso do Leonel, ele não teve nem a chance de aprender. Ele chegou a comentar com o pai que o tio o abraçava forte demais. E isso já diz tudo. A criança chega a confundir a agressão, o seu risco de vida, com um abraço. Eu gostaria que o Dr. Christian trouxesse um pouquinho, dentro dessa pauta, da dificuldade da criança de expressar o seu sentimento, da dificuldade que as crianças têm de falar. E por que a necessidade dessa intervenção? Claro, a gente observa, por exemplo, mulheres adultas que
que são vítimas de violência, que são abusadas, que são exploradas, que são negligenciadas. Mulheres adultas, homens adultos, pessoas adultas. Imagina criança, que está em desenvolvimento neuropsicológico, está em desenvolvimento emocional, percebe, entende que aqueles que estão ao seu lado é para proteger. Então, o objetivo do meu pai me proteger, da minha mãe me proteger, dos adultos é me proteger. Essa é a interpretação a priori. Então, quando uma criança começa a ser abusada física, sexualmente, emocionalmente, ela não tem uma interpretação a priori, algo está acontecendo de errado, ela não tem maturidade psíquica para ter essa percepção, essa reação, esse grito, mas há sinais. O próprio trauma não fica na memória, às vezes a resposta traumática é no comportamento da criança, é na fala latente da criança, é na manifestação de não querer estar na presença do outro. Ela não vai chegar e narrar tudo, ela não tem maturidade para isso, mas ela tem uma reação. E a natureza dela, mesmo de uma criança, começa a expelir essa maldade, começa a expelir esse tratamento brutalizado, inadequado, disfuncional de um adulto. Então, muitas crianças, nesse momento, estão dando esses sinais. Então, nós, adultos, temos a obrigação de prestar atenção nesses sinais. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre a omissão dentro disso? Porque se temos a obrigação de prestar atenção nesses sinais, para que algo possa ser feito? Bom, acho que temos que separar aqui a questão da questão da prevenção, né? Que é algo que antecede a questão ali punitiva e acho que até é o motivo de nós estarmos aqui hoje, e a questão da repressão, ou seja, ali depois que o fato já foi consumado, já existe um autor daquele delito e nós precisamos sim, de maneira enfática, puni-lo à altura do que ele praticou. E em relação a essa questão da omissão, hoje nós temos essa questão da omissão imprópria, né? Ou seja, é até o caso, né, em que ele está vivenciando, em que ali a genitora ela responde a título de omissão imprópria. Isso num primeiro momento, se de fato não ficar caracterizada a atuação dela efetiva em algum ato executório. E, então, essa figura hoje já existe, ou seja, aquele que tem o dever e pode agir para evitar aquele resultado, ele é responsabilizado por essa omissão. Mas ele é responsabilizado quando ele tem a coligação direta. Sim, e aí o que você traz agora é a ideia de estender a responsabilidade por essa mesma omissão. Então, é claro que isso é necessário, eu acredito que até para inibir, alguns doutrinadores até contrariam, né, essa questão de, através de uma punição, essa punição exercer uma prevenção, mas eu acho que a gente tem que sim atuar para que aquele que já cometeu, ele seja responsabilizado. Sim, claro. Tá? Então, é necessário... Separadamente daquele sim. outro, então, que deveria ainda haver não uma cometeu mudança. e que pode ser prevenido. Sim, e para isso ser instituído hoje, de fato, deve haver aí uma mudança para, então, criar aí uma figura mais abrangente, nesse caso da omissão. E eu queria até mencionar algo que nós estamos conversando, que existe, a gente fala muito da norma penal, a gente fala muito do direito penal, mas existem algumas questões que podem facilitar ali essa identificação. Nós temos hoje em vigor a Lei de Alienação Parental, que ela justamente visa inibir e punir aquele que tem os deveres de autoridade parental e viola esses deveres. Então, nós temos aí algumas punições, desde de uma advertência até a suspensão ali do exercício da autoridade parental. E hoje nós estamos com essa lei sendo analisada para uma possível revogação. Então, veja, antes mesmo de instituirmos uma legislação mais gravosa, temos também que valorizar aquelas que já foram, certo, instituídas e, por questões aí diversas, elas correm o risco de repente, serem revogadas. Ou revogadas. Né? Então, quer dizer, isso seria um retrocesso. Por isso precisamos dessa união. Por isso precisamos trazer o que não está sendo dito. Para que as pessoas não só sintam a nossa dor,
mas estejam dentro da nossa causa, para que elas se sintam tão incomodadas a fazer algo, não só para manter as conquistas que já tivemos, mas para levar isso à efetividade do que precisamos. Isso não é uma causa só minha, da Ana, da Bárbara, de quem está nos ouvindo aqui agora, é uma questão nacional nesse momento. É parar por um momento, um segundo, não leva mais do que um minuto, para alguém assinar uma petição, para alguém fazer um relato fático, para essas histórias similares se unirem, para que a gente tenha simplesmente uma comoção nacional para fazer uma lei especial do filicídio com medidas preventivas e punitivas eficazes e equiparadas à imensidão desse dano. Porque é um dano para mim, é um dano muito maior para vocês, mas é um dano contínuo a todos. Para sempre. Infelizmente. E a única coisa que nós podemos fazer, devido à imensidão desse dano, é evitar que outros cheguem aqui. Com certeza. Eu acho que isso Nós não... poderíamos estar evitando essa conversa. Sim. É esse o nosso objetivo. Ana, muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço. Mais alguma coisa com a Ana, Leniel? Tenho a agradecer, Ana. A gente fala sempre aí, a causa é nossa, a luta é nossa, né, de que seja por outras crianças aí no Brasil. Quantas crianças esses últimos dias têm aparecido e revelado cada vez mais. Não sei se era por causa do caso do meu filho, ou era algo que já existia, ou que algo que tem aumentado. Isso traz uma força também de voz, né? Isso traz uma força e faz a gente cada vez mais ter vontade de lutar. E saber que o que aconteceu com a gente é algo terrível, possa ser transformado numa bênção exponencial. Então isso que a gente pega essa força, o meu filho está no céu, o filho de cada uma aqui está lá, e se existe um céu que a gente crê, nossos filhos estão lá, o céu são dessas crianças. Mas o que a gente pode fazer por uma geração de crianças que está aí se perdendo agora nesse momento? É isso que a gente tem que parar para pensar. É essa a nossa motivação. E eu gostaria, Ana, que você fizesse uma convocação. Olha, o meu recado é assim, vamos todos nos unir por essa causa. Como eu disse, às vezes ela começa numa situação simples e se torna, infelizmente, o que aconteceu com os nossos filhos hoje. Que nós possamos ter menos Isabelas, menos Henrys, menos Isadora e Henrique, que nós possamos ter menos crianças dessa forma e que nós possamos nos unir, porque o amor ainda existe, o bem ainda é maior que o mal. E eu creio muito nisso, que existem muito mais pessoas boas neste mundo do que pessoas cruéis. Muito obrigada a todos, obrigada pela oportunidade, obrigada, Leniel, conte sempre comigo. Bárbara, não tive tempo e oportunidade de te conhecer, mas sinta-se abraçada por mim. Infelizmente não pude estar aí hoje, mas eu estou com vocês de coração. Obrigada. Obrigado. Fiquem com Ana, Deus. muito obrigada. Fica com Deus. Obrigada a vocês pela oportunidade. Que não seja a minha causa, que não seja apenas por Isabela, nem pelo Henri, nem pelo Henrique e a Isadora, nem pelo Gael, mas por todas essas crianças que podem estar sofrendo agora nesse momento e não tem ninguém por elas nesse momento. Então a minha luta, a nossa luta é para que um povo, uma nação inteira agora tome forças e a gente vá em frente para proteger essas crianças do Brasil.